alunos, professora Cleidiene com mais uma aula de História. Hoje nós vamos estudar das páginas 106 à página 111. Enquanto meus alunos vão pegando seus materiais, a professora vai compartilhar da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Nossa confiança tem que estar no Senhor, alunos. Alunos, já estão com seus livros abertos? Vão acompanhando a professora. Hoje nós vamos estudar as aldeias indígenas, como também os povos quilombolas. Vamos observar essa imagem? O que vocês veem nessa imagem? Eu vejo povos indígenas. Estou vendo povos indígenas. E é os povos nos quais nós vamos estudar hoje. Vamos observar agora a segunda imagem. A segunda imagem tem a representação de moradias, né? Observem que essas moradias elas estão mais ou menos em uma forma circular, tem um espaço no meio vazio. Agora vamos fazer a leitura juntos? Você já pensou que podemos aprender sobre a cultura de um povo indígena ao observar o local onde esse grupo vive? Você sabe o nome dado a um conjunto de habitantes indígenas? Vamos descobrir juntos, alunos. Olha só, qual que é o nome que nós vamos dar? Aldeia, comunidade indígena nós chamamos de aldeia. É o nome dado a um conjunto de moradias indígenas. Existem hoje no Brasil cerca de 230 povos indígenas. Cada povo tem seu modo de construir as moradias e de organizar as aldeias. Cada povo tem o seu jeito de construir as suas moradias, suas casas e de organizar suas aldeias. Vamos observar essa imagem que tem no slides. Aqui representa uma aldeia. Nós podemos observar que as moradias estão de forma circular, né? Ao meio aí tem uma moradia e um espaço enorme, né? Para que os índios possam realizar suas festividades. A aldeia Iavalapiti, que fica no Parque Indígena do Xingu, no estado de Mato Grosso, tem formato circular. Em cada moradia vive diversas famílias que têm parentes entre si. Olha só, alunos, isso aqui é importante. Em cada moradia vive diversas famílias e tem parentesco entre si. Isso representa que cada casinha dessa aí não mora só uma família, mora várias famílias e eles têm parentesco entre si. As aldeias dos do Avapi, que vive no Amapá e no Pará, não tem sempre o mesmo formato. Todas elas ficam perto de rios, mas a organização das moradias é diferente em cada aldeia. Cada aldeia tem o seu estilo de vida, como organizar as suas moradias. Vamos observar essa imagem? Essa imagem nós observamos que tem um rio e que as moradias são próximas à margem do rio.
O Carajá, alunos, vamos dar uma importância para esse povo, os povos indígenas Carajá. Esse povos indígena também habita no estado do Tocantins, o estado do qual nós moramos. Se algum dia alguém perguntar para você, você sabe o nome de algum povo indígena que habita no Tocantins? Você pode dizer, sei. Os povos indígenas Carajá. O Carajá vive hoje no estado de, olha só, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará, em 4 estados brasileiros. Há séculos, esse povo faz sua aldeia perto da margem do rio Araguaia e seus lagos e afluentes. Aonde que esses povos fazem as suas moradas, alunos? Muito bem, nas margens do rio Araguaia e também de seus lagos e afluentes. No cotidiano dos Carajá, o rio é a presença mais importante. E por que o rio é a presença mais importante, alunos, para o povo indígena Carajá? Por quê? Vamos descobrir juntamente com a professora. É a presença mais importante. Fonte de água, porque tem fonte de água, alimento e costumes culturais. Olha só, fonte de água, alimentos e costumes culturais. Cada aldeia tem seu território de pesca, caça e práticas rituais. Carajá tem o costume de acampar com suas famílias em busca dos melhores locais para pescar peixe e tartarugas, ao longo dos lagos, praias e afluentes do rio Araguaia. Então, alunos, eles necessitam da pesca para a sua manutenção e gostam, sempre ficam à margem do rio Araguaia. E qual que é esse povo indígena que nós estamos falando? Carajá. E ele habita no estado também do Tocantins. Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Pará. Em 4 estados brasileiros. No passado, eles faziam aldeias temporárias. Na época da seca, quando baixava as águas dos rios com a chegada das chuvas, mudavam-se para as aldeias construídas em lugares altos, nos barrancos das margens, longe da enchente. Ali faziam suas roças e moradia. Olha só, alunos, esses povos carajás. Na época da seca, as moradias deles são próximas à margem do rio Araguaia. Mas no período da chuva, vem a enchente e o que eles fazem? Eles têm uma outra moradia mais distante da margem do rio Araguaia. Nessa moradia mais distante, o que eles fazem? Roças. Ali eles cultivam os produtos para a sua manutenção. E quando é na época da seca, eles vão habitar onde, alunos? Próximo à margem do rio Araguaia. E quando é a época da chuva, da enchente, eles vão para um lugar mais distante, seguro das enchentes. Alunos, conhecemos um pouco sobre os povos indígenas, demos um ênfase nos povos, qual? Carajá, que é um
um dos povos que habita no estado do Tocantins, que nós temos vários outros. E agora nós vamos falar sobre as comunidades quilombolas. E eu quero primeiramente fazer uma pergunta para meus alunos. Vocês sabem me falar o que é um povo quilombolas? Que povos são esses? Que comunidades são essas? Comunidades quilombolas? Vamos descobrir juntos? Vamos observar primeiro essa imagem. Essa imagem representa, né? Aí vocês observem que tem uma moradia, tem algumas pessoas próximo dessa moradia, uma moradia simples, né? Construída de palha, a sua cobertura, o seu telhado é de palha. Nós observamos que as paredes também são de palha. Agora vamos fazer a leitura sobre esses povos, sobre essa comunidade quilombola. Existem mais de 2.000 comunidades quilombolas no Brasil. No passado, milhares de homens, mulheres e crianças foram capturados da África foram capturados da África. Só um momentinho, alunos. Saiu só um momentinho. Foram capturados da África e trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos. Alunos, vamos observar aqui. Deixa a professora organizar esses slides. Olha só. Nós sabemos que na época da colonização do Brasil, foram à África, buscaram povos africanos, pessoas africanas e trouxeram para o Brasil para um trabalho escravo. Aqui, o trabalho deles era escravo, eles não tinham salário. Aqui foram obrigados a trabalhar em plantações, serviço doméstico e em outras atividades. Perderam sua liberdade durante muitos anos, sofreram castigo, torturas e maus tratos. Alunos, olha só, essas pessoas vieram para um trabalho escravo. As famílias ficaram para trás, ficaram na África e eles vieram. Outros vieram, a família inteira, vieram para o trabalho escravo. Além deles trabalhar em um trabalho escravo, o que acontecia se houvesse qualquer desobediência? Eles eram castigados. Eles sofreram castigos, torturas e maus tratos. Os africanos escravizados resistiram e lutaram contra a escravidão. Muitos deles fugiram para o mato e criaram comunidades chamadas... Qual o nome das comunidades que são chamadas? Quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por aqueles escravos fugitivos que iam para a mata e lá eles formavam os quilombos, onde podiam viver e trabalhar livremente. Quilombo, o que é o quilombo? É as comunidades formadas pelos escravos fugitivos. Vamos observar aqui uma imagem de um quilombo. Olha só, nós observamos vários escravos em moradias bem simples. E aqui nós temos a Associação Permanente dos Quilombos. São só pessoas que são quilombos. Os moradores dos quilombos eram chamados de quilombolas. Os moradores dos quilombos eram chamados de quilombolas. Em 1888, com o fim da escravidão no Brasil, muitas famílias que viviam nos quilombos continuaram nessas comunidades. Com
o fim da escravidão em 1888. O que aconteceu? Algumas dessas comunidades, eles continuaram nesses locais, deram preferência para continuar morando ali, porque ali eles também conseguiram seu sustento. Seus descendentes conservaram a cultura e as tradições de seus antepassados. Agora vocês vão observar as fotos e ler as legendas das páginas 109. Alunos, na página 109 do livro de vocês de História, tem algumas imagens, como também as legendas dessas imagens que a professora deseja que vocês observem a imagem e façam a leitura das legendas. E eu quero que meus alunos observem essa imagem. Essa imagem é de uma casa de pau a pique. Observe que uma parte dela, as paredes são de tijolos, né? Mas uma outra parte é de pau, que chama moradias de pau a pique. Alunos, vocês vão ler as páginas 106, 107, 108 e 109 do livro de História, fazer essa leitura dessas páginas, em seguida realizar as atividades das páginas 110 e 111, que na próxima aula a professora virá com as correções. Agora, alunos, como nós estamos falando dessas comunidades quilombolas, dos quilombos, nós vamos falar também sobre a consciência negra. Lembrando que a consciência negra é dia 20 de novembro. Esta aula é dia 19, significa que será amanhã, dia 20 de novembro. Vamos observar o que tem nessa imagem? 20 de novembro, dia da consciência negra. Lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Olha só, quando nós estudamos, nós falamos que os quilombos eram as comunidades formadas pelos escravos fugitivos e as pessoas que ali habitavam eram chamadas de quilombolas. E a consciência negra, o que é essa consciência negra? A professora trouxe um texto aqui para que nós possamos ler juntos. 20 de novembro, dia da consciência negra. Dia 20 de novembro, celebramos o dia da consciência negra. A data é de reflexão sobre a importância da cultura e da história do negro no Brasil. Neste dia, no ano de 1695, morreu Zumbi dos Palmares, um símbolo da resistência à escravidão. Zumbi, deixa a professora só aumentar um pouquinho aqui. Zumbi, que quer dizer a força do espírito presente, era filho de guerreiros angolanos. Ele nasceu em um povoado de escravos no Brasil, chamado de Quilombo. Olha só, onde ele nasceu, alunos? Na comunidade, né? Lá no Quilombo, na comunidade do Quilombo, aonde moravam aqueles escravos fugitivos. Foi capturado quando criança por soldados e entregue a um padre chamado Antônio Melo. Esse padre ensinou o português e o latim para o menino, que era muito inteligente e foi batizado com o nome de Francisco. Aos 15 anos, ele fugiu e voltou para o Quilombo. Olha, né? Voltou para o seu povo. Não adianta, né? Nós sempre queremos estar ao lado do nosso povo. Lá,
ele se tornou um líder e lutou contra a escravidão. Ficou conhecido como Zumbi dos Palmares. Palmares foi o nome dado à região onde ficava o quilombo, porque tinha muitas palmeiras. Hoje, estado de Alagoas. Mas uma expedição militar foi designada para destruir o povoado. Cerca de 9.000 homens armados com canhões derrotaram o movimento do quilombo. No dia 20 de novembro de 1695, encontraram e mataram Zumbi. Em 2003, por meio de uma lei, esse dia foi declarado como o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa mesma lei tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Agora, em todas as escolas do país, os alunos estudam a história da África e dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Alunos, olha só, o que é a consciência negra? O que significa esse dia da consciência negra? Vamos fazer uma reflexão. O que é o dia da consciência negra? Essa representação desses povos quilombolas, né? E hoje é uma lei e nós precisamos trabalhar esse dia nas escolas e conscientizar cada dia mais as pessoas que todos os povos necessitam ser respeitados. Alunos, findamos aqui a nossa aula de história. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Lembrando que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Qual dia? 20 de novembro, dia da consciência negra. Beijos e fiquem com Deus.